Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hora é Essa. A convidada de hoje é uma repetente, é a Mafalda Santos. Olá, Mafalda. Olá. Muito obrigado por voltares aqui ao meu humilde estaminé. Vamos falar do teu livro novo que saiu. Eu agora ia dizer o dia, mas não me lembro, portanto, foi há muito pouquinho tempo. Saiu dia 16 de fevereiro. Portanto, quando estiverem a ouvir isto, já o podem comprar em qualquer livraria. Sim. O livro chama-se Terra Estreita. Quando lerem, acho que o título vai fazer todo o sentido. E a Mafalda já nos tem habituado a livros diferentes, livros originais, livros até disruptivos, já faz parte, acho eu, do teu cardápio literário. Hum, e este Terra Estreita não é exceção nenhuma. Explica lá, quem ainda não se deparou com o teu livro, ou quem não o conhece ainda bem, o que é o Terra Estreita? Então, trata-se de uma distopia na qual, no mundo, em todos os países do mundo, em todos os lugares ao mesmo tempo, ouve-se um som, uma coisa atroz, que eclode da terra e do céu ao mesmo tempo, e quando esse som passa, houve uma coisa terrível que se transformou. O toque passou a ser, a matar. Ou O seja, toque é impossível. duas pessoas que se tocam, agora se tocasse, Morríamos os bater os 2. dois a bota. Exatamente. Portanto, isto cria um caos inicial gigante, como Claro. podes imaginar. Há milhões que morrem nessas primeiras horas, e os que percebem qual é o sistema que está a provocar a morte das pessoas e sobrevivem, fazem parte desta nova sociedade que tem de se reestruturar sob uma nova premissa, que é a premissa da distância, do não afeto, para que a raça humana sobreviva. E é isso que vai acontecer com muitos custos Muitos mesmo, sim. para a humanidade das personagens e de toda a gente, e com muitos custos bom, para a história e Tem que se ler. para os 5 protagonistas desta história. Olha, é uma distopia, não é? Uhum. Esperemos que nada disto aconteça, não há razões para isso. Mas quem lê o teu livro, se calhar à primeira vista, uma pessoa, vamos dizer, mais desatenta, epá, isto é ficção científica, a autora pega aqui num ponto de partida original, interessante, mas isto nunca vai acontecer. Agora, eu acho que quando lemos o livro com atenção, percebemos que se calhar temos aqui, para além de uma história de ficção científica original, temos que olhar uma metáfora da condição humana, não é? Temos aqui, dá para fazer uma reflexão, diria até bastante profunda, hum, porque há coisas, há comportamentos, há corrupção que aparece no teu livro, Uhum. que vemos hoje em dia e podemos tocar-nos uns aos outros. Portanto, numa sociedade que a gente diz que é cada vez, se calhar, mais desumanizada, menos Sim. empática, podemos dar abraços aos outros, mas não damos, não é? Até às Não damos, e escolhemos a quem damos, escolhemos a quem é digno do nosso afeto, da nossa empatia, e outros que não são sequer dignos da nossa empatia. Exatamente. Tem um abraço que é uma coisa que conforta, não é? Acho que é uma coisa tão simples, mas é o que o teu livro isso me fez pensar muitas vezes, que é uma coisa tão simples, mas que nós precisamos tanto e realmente não damos valor, que é uma coisa que fazemos em segundos, às vezes É nem inato, pensamos, é é inato, inato. exatamente, mas se agora de um momento para o outro desaparecesse uma coisa tão simples como mostrar carinho para uma pessoa durante 2 ou 3 segundos, pá, acho que isso é íamos sentir uma falta brutal. E eu olho para este Terra Estreita não só como um livro de ficção científica, mas como um livro quase de psicologia humana, se quiseres. E houve ali coisas que eu senti-me até um bocado, incomodado, vá, porque eu veria aquilo a acontecer mesmo com o toque sendo permitido e mesmo com ninguém morrendo. Hum, Portanto, é uma premissa e já não estamos a ir muito longe. 2020 tivemos uma pandemia, Certo? não morríamos por nos tocarmos, mas foi-nos imposta uma separação higiênica, não é? Uhum. Violenta para muita gente. E houve gente que passou mal nesses tempos de incerteza. E agora temos de estar afastados uns dos outros e sofremos com isso. Portanto, o teu livro, como é que nasceu a ideia para escreveres este Terra Estreita? Foi algum momento que te apareceu isto à tua frente? Sim. Já era uma ideia assim muito antiga? Não, não, foi uma ideia que surgiu muito de repente. Deixa-me só dizer-te que para mim este livro tem tanto de ficção científica como o ensaio sobre a cegueira tem de Exatamente, ficção exatamente, é isso científica, mesmo. que é muito pouco. Sim. Nas distopias o que me interessa não é propriamente o futuro, é olhar o presente. Aliás, uma boa distopia é aquela que nos faz pensar no No presente. presente.
E acho que este livro faz isso de uma forma metafórica e olha para a forma como que tu dizias, como nos relacionamos, como nos desumanizamos, como desumanizamos o outro, desumanizamos quem é diferente de nós, Uhum. Cada vez desumanizamos mais. quem vem de outro sítio, damos voz e espaço a discursos de ódio que nos separam e que nos fazem ser desconfiados uns em relação aos outros, e isso já cá está. Portanto, se uma coisa tão extrema como aquela que eu descrevo neste livro acontecesse, eu acredito e fiz essa pergunta enquanto escrevia, quais seriam as medidas que o governo implementaria primeiro? E cheguei a essas e cheguei até a uma nova Constituição. E quando escrevi a Aliás, desculpa, Constituição, tu escreveste a Constituição e é o marcador, não é? Portanto, mas o marcador que eu é um recebi. que só algumas pessoas receberam. Ah, É um ok. flyer Então que vai peço. ser dado no lançamento agora Então diz dia lá, 28, no sábado. então malta, porque é giro, porque serve de marcador e deste ao trabalho de criar uma Constituição própria para esta sociedade Certo? diferente e digamos que são leis aberrantes e que São leis aberrantes, mas que que se metem tu as medo. reduzires um bocadinho na sua estridência moral, Há quem há há quem quem as há defenda quem as agora, defenda agora, neste exatamente. momento. Há quem tenha ido a eleições, muito recentemente, Sim, sim, muito mesmo. que defende aquilo precisamente, com um bocadinho mais, Não tão diretamente, não não tão é? Porque diretamente como também ali está, porque parece mal, mas é aquilo que ali está. mas é mesmo o que parece mal, já hoje já há liberdade para Sim. dizer coisas que se calhar há 2 anos pareciam mal e que hoje já não parecem tão mal assim. Sim, há liberdade para dizer Eh, coisas que há 2 anos eram crime e davam prisão. exatamente. E agora, está no É o âmbito da liberdade de expressão. sim, pá, concordo perfeitamente contigo. Hum, então tu criaste esta ideia veio exatamente. Então, eu perco-me, começo a falar, é que mas Opa, será também que eu tive a olhar aqui para o papel, já ia para o outro lado. esta ideia surgiu primeiro surgiu-me o título. Primeiro começaste pelo título? Eu já andava a remoer esta ideia do não toque, Ok. da distopia, porque pensei, Despia eu tinha desumanizar. lido uma série, tinha lido o que é que eu tinha lido na altura? Tinha lido o Fahrenheit, Uhum. só li há 2 anos pela primeira vez, e tinha lido A Medida, que é aquele livro em que uma distopia em que as pessoas recebem uma corda Sim, sim, que já sei qual é. define o tempo de vida que têm. Sim. E fiquei até um bocadinho desapontada com esse livro, porque Eu esse conheço, mas nunca li. O Fahrenheit sim, estava esse não. à espera de outra coisa, diferente daquilo, achei a premissa fantástica e depois o desenvolvimento não tanto, e comecei a pensar para mim, com muita vontade de escrever outra distopia, o que é que seria a pior coisa que poderia acontecer num mundo caótico como aquele que temos agora. Tudo fragmentado, cada um para seu lado, discursos de ódio, eh, extremas direitas a eclodirem, a ganharem força por todo o mundo, violência gratuita nas redes, na rua, em todo lado. O que era a pior coisa que podia acontecer às pessoas que talvez, se acontecesse, fizesse despertar? O que é que podíamos perder? E ocorreu-me que é o toque, que não nada seria pior, nada, do que perdermos isto que é intrínseco ao ser humano, Claro, que é o toque. Será que é possível amar sem toque? Será que uma mãe que nunca toca no filho. tocou no seu filho, será que o consegue amar? Não estará o amor dependente do toque? Uma conversa filosófica interessante, eu diria Hum, que é talvez consigamos amar sem toque, mas é totalmente diferente, não é? eu acho difícil. É tão diferente que é difícil imaginar essa situação. Eu não consegui chegar a uma conclusão, É difícil. porque é mesmo muito, muito difícil. Bem, eu estava há bocadinho a dizer-te, houve várias passagens no teu livro, já vamos falar um bocadinho sobre isso, em que puseram a pensar como é que seria, se isto fosse real. Eu tenho em casa um fedelho de 10 meses, Certo? hã, que sabe no fundo ele tem 2 habilidades, é chorar e pedir colo. É o que ele faz melhor. O chorar conseguiria fazer no teu livro sem problema, pronto. Sim, Agora, como é que tu tens um miúdo em casa, um bebé, não é? E não dá colo, não dás colo, não podes sequer, não é proibido. Pá, fez uma confusão, porque era uma mudança tão grande de tudo, mesmo em termos educacionais, sim.
que Sim, sim, como é extrema. como é que cresce uma criança que nunca teve colo? Ninguém. Então isso está, Eh, falado no livro. As crianças das primeiras gerações após o evento certamente morreriam, sim, e morrem não havia forma de no livro, porque a se nascerem tecnologia sem não tem toque, claro. forma, não estava avançada o suficiente para conseguir substituir os humanos nessa tarefa, mas com o tempo, pelo menos para aqueles que a conseguissem pagar, Porque o dinheiro há sempre. porque é assim sempre, poderiam ter esse luxo de ter filhos, porque teriam como formas, tecnológicas, robóticas de os Robô. alimentar, de os adormecer, de os deitar, de os levar, De os trazer ao mundo também. sem colo. Há aliás um parto, Sim, sim, tu mostras a descrição de um o teu parto livro no já agora livro. tem 2 momentos, vá, se quiseres, que Uhum. é o evento, quando aparece o tal som que despoleta tudo isto, e depois tens uns anos depois, em que é no fundo 6 anos 6 depois. anos depois, em que mostras como é que está o mundo passado esse evento traumático, morreram milhões de pessoas, e como é que no fundo a humanidade se reorganizou para é quando aparece a tal Constituição que falámos há bocadinho, não é? E mostras como é que estão os 5 personagens principais que tu falaste ao início. O teu livro tem 5 personagens principais, a mim deu um bocadinho a ideia dos 5 Danny de Blyton, mas versão apocalipse, e sem um cão. Ahm, porque não podem haver animais também, já agora, tu meteste isso também. Sim, o toque entre pessoas e animais também provoca a Portanto, morte, mas entre animais, entre si, não. tu metes as pessoas tiveram que entregar os animais, não foi? Sim, Houve uns que não conseguiram entregar, eu faria o mesmo, e os libertaram os abandonaram bichos e e eles, deixaram-nos. e eles sobreviveram Alguns de uma sobreviveram em forma que matilha. aparece, exatamente. Aparece lá uma matilha de cães selvagens, de malta que não conseguiu matar os animais ou entregar ao governo. Que é, eu Sim, aprendi que era para matar, é não é? sim, era eutanasiar os animais todos, Exatamente. por questões de segurança, porque lá está, este governo, estes governos mundiais que a seguir ficam muito musculados a seguir a este evento e que para em nome da E sobrevivência, da segurança, da segurança, criam uma quantidade de leis que ao início são, toda a gente aceita, porque é em nome da segurança e da nossa sobrevivência, com o passar do tempo vão cada vez mais ficando exageradas, musculadas, autoritárias, até as pessoas já quase não poderem respirar, porque tudo é vigiado, tudo é controlado, tudo é proibido, há mas isso perseguições, há mas isso eu espero que haja pessoas que não leiam o teu livro, pessoas mais extremistas, que isso é o beabá dos dos governos totalitários. Eles começam a entrar devagarinho, pé ante pé, mas se calhar esses é que deviam ler, porque há para muitas ganharem ideias. Epá, se calhar não. não, porque sabes, eu acho que há Acho que era há que a gente há lia as muita tuas leis e ignorância, ficava a olhar para muita aquilo: excelente, gostava". eu acho que a maioria das pessoas que Apoiam apoiam essa malta é por esta ignorância. malta Eu é quero por eu quero ignorância acreditar em e até ti. ingenuidade. Eu quero acreditar nisso. Estão zangadas, Sim, são pessoas que estão com raiva das condições de vida que têm, que de facto são injustas e são más, e como têm falta de ferramentas para pensar nas coisas e olhar para as coisas de uma forma mais lúcida, vão atrás destas narrativas altamente manipuladoras, sem perceber o perigo para onde caminham. eu quero acreditar nisso, porque Porque se lá chegarem não vão gostar, não vão gostar de lá estar. e depois ninguém votou neles, ninguém sabe como é que eles chegaram ao E poder. depois é tarde demais e depois demoramos muito tempo a derrubá-los. Portanto, Sim. se calhar Aliás, esses da é que última vez deviam demorámos ler distopias. demorámos 48 anos. Não, mas eu, como sabem, acho eu, ah, história do século XX é o período que eu mais gosto, tanto e é um período com muitas ditaduras em vários pontos do mundo. Temos 2 guerras mundiais duríssimas, a segunda então é talvez o evento mais sangrento de sempre, 90 Uhum. milhões de pessoas morreram porque havia um grupo de indivíduos que achavam que havia malta superior a outros, basicamente, e tinham ideias de grandeza, enfim. Hum, mas eu acho que é muito importante, que eu gosto de história ou não, perceber como é que estes homens como o Hitler, o Salazar ou o Mussolini chegaram ao poder, Chegaram lá. porque não foi de um dia para o outro. Não, não. O Hitler, por exemplo, entrou para a política no início dos anos 20, entra no Parlamento em 1931 ou 32, agora não sei, por convite por muitas pressões, e só a primeira lei contra os judeus saiu em 35. Portanto, até lá houve Sim. muita coisa, mais ou menos pequenina, que os alemães foram aceitando porque iam ter trabalhos, iam-se fazer da Alemanha grande outra vez, né, que eu já ouvi isto depois uns anos mais Pois, tarde. pois. E é como estás a dizer, é aos bocadinhos, depois quando dão conta, quando começam a ver as leis que eles percebem isto já não pode ser, já passou a linha, depois já não há Já não há como fazer espaço marcha atrás, né. exatamente. E acho que tu aqui,
mostras isso muito bem. Aliás, a sociedade dos 6 anos depois é uma ditadura completa. por completo. Naturalmente que era preciso, tendo em conta essa questão do toque, era preciso leis para proteger as pessoas, mas não as permitirem encontrar-se ou reunir-se ou estarem mais de 2 pessoas não sei aonde, isso já não. Sim, proibir todos os eventos culturais, Exatamente, quer dizer, proibir todas as formas de associação, proibir partidos políticos. Isso é uma forma de já, silenciamento e claro, de e domínio. não deixar as pessoas pensar, no fundo. Sim. Eu acho que, aliás, uma das coisas que a mim me preocupa com estas inteligências artificiais todas e que vejo às vezes um bocadinho já, ou bastante, nos meus alunos, é a malta está a pensar pouco. Hum, Pensar dá trabalho, não é? Tu lês uma nós podemos ler os 2 a mesma coisa ou ter o mesmo assunto e ter opiniões diferentes, mas informámos temos uma opinião. Agora estarmos ali um assunto complexo e vamos: "ChatGPT, o que é que eu tenho que pensar sobre isto? É isto? Ok, vamos acreditar nisto". sim, Faz-me é uma ideia catastrófica do mas se começarmos a entrar por aí, mas é uma o distopia que que é que vai pode ser de nós? acontecer, escreve se quiseres, que eu não tenho tempo, Pois, uma sociedade em que a malta não pensa, porque também também caminhamos para aí. pois caminhamos e a passos larguíssimos. Olha, pronto, continuando nesta onda tão positiva e tão bonita, Certo. hum, pronto, tu tens esta questão do toque, tens aqui uma sociedade, vamos chamar distópica, mas tens podias ter ter optado por 2 caminhos. Acontece a coisa horrível, mas a humanidade demos as mãos, não demos as mãos literalmente, senão morremos todos, mas demos as mãos e reerguemos e não sei o quê. Dás uma visão bastante mais macabra, diria eu também, se calhar bastante mais realista, Uhum, em que tens essas pessoas que na adversidade, tens um bocadinho de tudo no fundo, que é o que nós somos enquanto sociedade também, não é? Tens a malta que regaça as mangas e cria formas de ajudar pessoas, tens os egoístas do costume, tens a malta que entra em seitas e vai tudo a eito. Hum, pá, se tivesses que escolher uma mensagem, tens várias mensagens, mas uma assim que acho que é mais importante para a malta que lê o teu Terra Estreita, que é tu gostavas que os leitores levassem depois de terem acabado de ler. que a única esperança para a humanidade é o amor. Ai que bonito, Mafalda. Mas é que é mesmo, se matamos a empatia uns pelos outros, se deixamos de ver quem está ao nosso lado como nosso semelhante, sofredor das mesmas dores e sentimentos que nós, então é o fim de tudo, acabou. Aí não há nada a fazer, aí ganharam, aí quem nos quiser dominar é fácil porque já estamos mentalmente dominados. E quando há um poder instalado ou pré-instalar, se formos muitos, conseguimos fazer alguma coisa. Se for cada um para cada lado, Sim. é muito mais fácil. Olha, há uma parte do livro que para ti foi particularmente difícil escrever? Difícil ou por dificuldade Sim. criativa ou por dificuldade mesmo de termos emocionais? Olha, 2 partes, 2 respostas para essa pergunta. Houve uma personagem que foi muito desafiante para mim escrever, que foi, um menino surdo, Uhum. Seguimos aos personagens, sim. porque como é que tu descreves uma personagem no livro, não é, porque no cinema, em televisão é É fácil, fácil, sim, sem dúvida. que não fala, mas que tem de falar, Tem, porque é um dos principais e das porque é ma um dos e principais. é daqueles personagens catalisadores da ação, é daqueles que leva a Exatamente. ação para a E frente. como é que tu descreves para o leitor de forma claríssima que a ausência de fala não significa ausência de pensamento, muito pelo contrário. Uhum, E como é que pões essa personagem a participar e, e num diálogo constante, mesmo quando parte das pessoas, dos interlocutores, não sabem língua gestual. Só uma personagem do grupo uhum, é que sabe exatamente. e vai traduzindo aquilo que ele diz. Isso foi um desafio. Tive uma consultora, Aham, intérprete de ok. língua gestual, que há vários momentos em que eu descrevo gestos que que significam exatamente aquele gesto que eu descrevo significa exatamente O que aquilo ele está a que dizer? ele está a dizer. E depois houve outra outro que foi no fundo o período todo em que escrevi o livro. Foi um momento particularmente duro, o ano em que o escrevi, porque foi um ano em que eu dei por mim, hã, numa utilização estranha do meu telefonezinho nas redes sociais. Ok. E foi um ano de barbárie no mundo, não é?
E Falar de eu qual ano? São tantos? foi o ano O foi casado? 2025. 2025. Ok. Foi um ano em que eu ligava por causa dos temas que acompanho e nos quais estou envolvida, e um deles muito envolvida foi a situação na Palestina. Eu ligava o meu telemóvel de manhã e de repente estava por mim a ver numa sucessão de scroll imagens violentíssimas de morte e sofrimento, seguidas de um gato de inteligência artificial a dançar em cima de um skate, uma receita de bolo de cenoura e a seguir uma mãe horrorizada a chorar a morte do seu filho feita em bocados. E logo a seguir, hã, uma atriz a mostrar-se em biquíni na praia, e logo a seguir mais uma explosão e gente a ir pelo ar, e ou seja, essa esquizofrenia, isso quando tudo é feito em scroll com essa facilidade, tudo se esvazia de significado, é tudo igual. Sim, sim. E isso contribui para esta desensibilização que eu falo e que eu tenho tanto medo que caiamos, porque é tudo igual, scroll, 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 tudo à mesma velocidade. E isso está feito de maneira, eu acho que não ingénua, Não, não, para não é nada nos ingênuo. nos adormecer. Aliás, É tudo igual. Um bolo de cenoura, um gato a puxar o autocolismo, ou malta a ser ou morta a malta a ser morta, e tu num momento eu estava em lágrimas, absolutamente em lágrimas, desfeita em lágrimas, e no momento seguinte estava: "Não pode ser". E depois dei por mim, "Que merda é esta? Que é isto? No que é que estamos, que esquizofrenia é esta a emocional e de informação que estamos a cair?". tu disseste há bocado e não parece propositado, e é, e isto não é nenhuma teoria da conspiração, aliás, já agora aproveito, há um documentário que eu acho que ainda está na Netflix, que é muito bom, chamado O Dilema das Redes Sociais. Eu costumo mostrar aos meus alunos do 8º ano, que é quando chega àquela altura que já é tudo trabalho de ChatGPT, é tudo minha vida é redes sociais, e temos jovens de 12, 13, 14 anos, em que o telefone se calhar é mais importante que a família, e Uhum. não estou a exagerar. Então eu mostro-lhes este documentário, que é um documentário que eu acho que está bastante bem feito. Tem partes de filme, teatro, como quiserem, com atores, mas no fundo entrevistam as pessoas que estiveram por trás da criação do Facebook, do Instagram, do TikTok. Então eles dizem que aquelas funções porque é que foram criadas. E o objetivo deles é ganhar dinheiro. Portanto, eles não querem um utilizador que passe meia hora por dia no Instagram, isso não rende nada. Querem um que passe 6 horas. E se passa 6, vamos tentar que ele passe 7. Portanto, o algoritmo está construído para te dar conteúdos, não é que tu gostes, é que tu fiques lá mais tempo. Se os conteúdos da Palestina te fazem olhar para eles, que é normal, não é? É difícil ver aquela barbárie, como disseste, e fazer scroll para cima e não sequer olhar para eles. Sim, Então eles dão-te uma mistura, então não interessa se, não é, se faz sentido, se não faz, se te faz bem ou se faz mal, isso não é importante. Desde que fiques a olhar para o ecrã, isso é o mais importante de tudo. Isso é uma técnica de vício que eles criaram e a malta criou, diz sim, nós criámos isto e agora estamos um bocado arrependidos. E há, por isso é que há pessoas agora das redes sociais, aliás, o tipo, um dos criadores do ChatGPT, não sei se viste, a pedir legislação para aquilo, certo. Vi, vi, vi. por alguma razão é, não é? E agora felizmente parece que Portugal vão adotar umas restrições para os miúdos, porque, pá, a mim que trabalho com isto, também trabalhas, não é? Faz-me confusão, eu acho que eles estão os miúdos, eles não são maus, nem um pouco mais ou menos, eles estão perdidos muitas vezes, Uhum. porque veem essas tudo misturado de assuntos que às vezes que são violentos, que são xenófobos, que são discriminatórios, tudo misturado, Verdade e mentira misturada. tudo misturado. E quando vendem a um miúdo que está de 13, 14, 15 anos, está ainda a ser formado, conteúdos que deviam ser horríveis, não é? Discriminação, por exemplo, e vendem aquilo como isto é normal, olha, aqui mais um, tens aqui outro, aqui mais outro, aquilo vai entranhando, não é? E pronto, e acho que é um problema que temos, e que acho que está a começar a ser resolvido finalmente. Mas isso do scroll é algo que nós temos que nos proteger, porque eu também, e acontece a mim, eu sei disto, até por comentar isto, dei um bocadinho o assunto, já nos aconteceu a todos. Estou aqui a trabalhar, vou olhar para o Instagram 2 segundos para me distrair, um intervalozinho pequenino. Estou aqui a corrigir teste, aqui entre um teste e outro, olha, passou meia hora. Uhum. Isso é design, Claro que não sim. é ao calhas. Quando falaste do miúdo, já agora, do David, visão também de colega escritor, se calhar, eu quando vi que tu meteste um miúdo surdo no livro, já tinha visto Na na sinopse. sinopse, exatamente. E pensei logo, como é que esta moçoila
vai descalçar a bota de pôr uma coisa é ele ser um personagem que aparecesse ali pontualmente num assunto. Ok, está ali, pronto, está ali uma cena com ele ou 2. Pá, é um personagem principal, é dos que aparece mais. Sim, E dos que fala mais sendo surdo, que é giro. sim. Hã, portanto, acho que foi uma bota descalçaste muito bem e fácil não foi de certeza, portanto Não, e houve ali um momento em que eu pensei, mas eu penso sempre nos livros todos, a certa altura: "Porquê é que eu me meti nisto? Porque é que eu criei este Isso dá problema mais vezes nos livros históricos, quando tenho que pesquisar 500 para mil mim coisas. própria?" Ah, Mas acho que mas saíste enriqueceu. bem, mas saíste bem. E enriqueceu sim, porque faz todo sentido, não queria entrar em spoilers, faz todo sentido ele ser um dos principais, pronto, Sim, e porque é que é, e acho que não terias conseguido com um personagem mesmo que fosse também juvenil ou infantil no início, sim, que ouvisse, portanto acho sim. que acho que acho que tinha que ser, sim. Depois de ler o livro tu pensas: "Não, tinha que ser assim". Hum, Olha, nestes personagens eu gostei de uma coisa muito simples, há bocado falei dos 5 Danny Delighton, que era uma série que eu li muito quando era miúdo e gostava. Quem não? Se calhar há muita gente agora que ouve e já não nem sabe bem o que é, mas era uma série de aventuras, juvenil, não é? Eu li os 23 ou 24 aquilo várias vezes, pá, gostava mesmo. Eu senti um bocadinho contigo que era os 5 versão mais macabra, mas os 5 muito humanos. Porquê? Porque tu não tens ali super-heróis. Não é? São malta com medos, malta que não sabe se está a fazer bem, malta camua, malta Malta que muito contraditório. sim, malta que não sabe o que é que há de fazer. Somos nós, no fundo. Sim, Os mas heróis irritam-me muito. Gente, personagens muito unidimensionais, pá, muito eu bons desconfio sempre também. ou muito Não, maus, ou só muito bons, desconfio sempre. Aquilo eu mui parece-me feito de eu muito plástico. maus posso gostar se o muito mau for no sentido de eu sou mau, o Hitler era mau, não é? Eu sou mau e quero controlar isto a toda conversa. Mas o Hitler é pior ainda, soa-te ainda pior se depois ele tiver um gato e for super meigo Que com o era que ele gato. gostava de bichos. E for como ele pintava e ser super sensível com a pintura. E gostar imenso de flores. Essas características acentuam a maldade dele, não a diminuem. Não, não, dá-lhe Portanto, um la humaniza e e dá-lhe o psicopatismo que lhe fica tão bem. sim, Olha, destas personagens todas, destas 5, o David foi aquela que acredito que tenha sido a mais difícil ou mais desafiante. Tens um fraquinho para alguma das outras? São todas muito diferentes entre si já agora. Ahm, Todas sofreram à sua maneira também. tenho um fraguinho pelo Leonardo, confesso. O desbocado, que fala sempre um português muito escorreito. Gostei O bastante. o desbocado, e que sofre, tem uma tragédia Sim. pessoal horrível, que se sente abandonado pelo grupo. E bem, sim, percebe perfeitamente. Sim, porque foram muito egoístas com ele, desistiram dele muito facilmente e que depois, não sendo um herói, clássico, Clássico, tem mas tem um ali. atos de absoluto heroísmo. E falando, Leonardo tem essa questão familiar, para quem ler vai perceber o que aconteceu. Houve uma que me fez pensar um bocadinho, fez muita confusão, mas que acho que pode ser porque é logo no início, se não tem problema. Fez muita confusão, principalmente se calhar por lá está, porque aquilo se calhar pode ser real para algumas pessoas. Tens uma personagem que é a Paula, que no meio de toda esta hecatombe social, separa-se do marido, o marido acaba por morrer e ela parece ter ficou aliviada. Sim, Epá, isso fez-me muita confusão, não é? Porque eu acho, pelo menos falo por mim, se acontecesse isso, eu ia querer ter falta de toda a gente, toda à minha volta. Tentar ali uma nova camada de sofrimento, se quiseres, que é, está aqui o mundo todo em cuecas, tudo a arder, tudo a cair, epá, livrei-me do tipo. ele Fantástico. batia-lhe, não é? Pois. Um senhor doutor, não O é? senhor doutor, Alta sociedade. batia-lhe e era altamente possessivo e ciumento, e ela consegue fugir dele, embarcar nesta nova vida, mas clandestina, sem lhe dizer onde está, e quando ele morre ela sente: "Ok, já não tenho de andar escondida porque já não me encontra". Epá, que tristeza. Já agora um recado se quiserem, pá, imaginem o cataclismo do livro da Mafalda, se sentirem aliviados pela vossa cara a metade de ir à vida, se calhar não é bom sinal. Pensem um bocadinho. Mas fez muita confusão pá, a reação dela, não é? A do Leonardo é muito mais normal, muito mais Sim. comum. hum, e pronto. Olha, uma questão aqui. Tu acho que tu nos 6 anos depois, hum, conseguiste mostrar, no fundo, como é que a sociedade se reorganizou. Eu sou aquele tipo de leitor que
Se o teu terra tivesse 600 páginas, para mim estava fixe. Há uma coisa que queiras partilhar do que pensaste para o futuro desses 6 anos depois e que não entrou no livro, que não fazia sentido, né, para não entrar tudo. Eu lembrei-me logo como é que se fazia desporto, por exemplo, Uhum. uma feira do livro. Não, tudo isso está proibido pela Acabou Constituição. tudo, não é? Sim. Parques infantis foram desmantelados, restaurantes foram Escola desmantelados, era tudo à distância. escola toda à distância, transporte público foi proibido. Tudo isso é aflorado e dito aqui e ali no livro. Portanto, as pessoas, no fundo, era casa e saíam de casa, se calhar. Sai de casa quem tem de sair de casa, quem Pois. tem empregos que obrigam a sair Portanto, de não era casa. assim tão diferente do que nós passámos na pandemia, se calhar. Sim, nesse sentido, não. A malta Nesse vivia em casa, sim, sem poder tocar na família, se tivesse família. Então mostras muita gente a viver sozinha. Tem uma senhora que o momento alto quase dos últimos anos dela foi conhecer pessoas à porta para poder conversar um bocadinho. sim. Há até Ahm, incentivos do governo para que as famílias, vivam em casas separadas, Pois sim, para que as pessoas não vivam dentro da mesma casa. Idas à praia, há uma nova forma de ir à praia. As praias estão divididas em corredores separados por mostraste isso. acrílicos, mas só quem tem muito dinheiro é que É, consegue aceder à férias praia. desse género. Epá, eleições também é um bicho feio, não é? É um bicho feio, Não, não faz não sentido. faz sentido, claro que sim. Portanto, isto sou eu a pensar, não é? Malta não pode sair de casa, não sai de casa, então as redes sociais devia ser algo absolutamente incrível. Absolutamente Mas incrível, isso sim. proibido, acho que isso não aparece lá, isso Não, aparece as redes algum sociais, existem, mas são tudo controladas controladas. e, as plataformas de amor à distância explodem, Sim. e dão lucros magníficos para quem está por trás desse tipo de empresas, porque é a única forma de ter relação com alguém, é dessa forma, é à distância. Pá, eu estava a conhecer este teu mundo, entre aspas, e perguntei-me várias vezes se isso nunca esperemos nunca sereja nada do género, mas se aquilo existisse, eu não sei se o que é que era melhor, era eu ir para outro firmamento ou ficar a viver aquilo. É uma dúvida existencial muito, epá, negra, Uhum. mas eu acho que é pertinente, tendo em conta o contexto que tu ali criaste. Olha, eu vi uma nota de rodapé no teu livro que achei engraçado pela coincidência, não é pela graça da coisa, que é tu escreveste lá que escreveste o capítulo do descalabro social, quando aquilo tudo acontece, no dia que houve o apagão. Sim, Isso é verdade? eu escrevi a cena do apagão que há no livro, No dia do apagão? meia hora antes do apagão. Terminei esse capítulo em que há o E apagão não eu achaste que foi algo divino, a ler o teu livro ou a fazer alguma coisa do género? não. Que é uma pontaria ali, aquilo pensei: "Fogo, Não, foi uma absoluta mas juro-te que foi assim. não acredito". Tanto que pus no grupo, no Clube das Mulheres Escritoras, temos um grupo do WhatsApp, Muito e bem. disse logo: "Vocês não vão acreditar o que é que acabou de Pois acontecer". eu não estou nesse grupo, não percebo. Pois, não sei porquê. Não me convidaram, pá, acho mal por acaso. E elas disseram: "Epá, a sério, não escrevas mais nada hoje, Pois, tu vê lá o que é que vais escrever a não seguir. escrevas mais nada hoje que não vai acontecer também". Eu tenho uma sugestão, já que tens este dom que não sabíamos de o que escreves depois Epá, não me acontece. ponhas essa responsabilidade em cima, Não, escreve um romance se calhar mais fofinho, mete os Estados sim, Unidos, amigos de toda a gente, ok. a dar a mão uns aos Epá, outros. se resultar, Escreve assim, começa a escrever em ainda vez de hoje. uma distopia, escreve uma utopia. Uhum. A malta informa-se um bocadinho melhor, pensa mais nos outros, assim, um livro assim bonito. Bem, quem sabe? Pensa no assunto, eu acho que aqui um bom Vou repto que pensar, vou fazemos, pensar. já que tens este dom que acho que não deves valorizar. E pá, e cuidado que vais escrever a seguir, não sei se estás a escrever o próximo ou não, e de perguntar Já isso a estou, seguir. já. Epá, e é também assim, uma malta ficar a pensar na vida. Não avances coisas que não possas. Não vou avançar, Não te quero aqui. regresso à ficção especulativa, Ok. mas não é uma distopia. Então não vais ser uma espécie de Nostradamus a Não, não, antever o que não, vem não, aí. não, esta do apagão Pronto. agora fez-me Fez refugiar um esta, bocadinho. pronto. Mas no futuro pensa nisso, cuidado. Ahm, Pronto, olha, para acabar, há uma frase no teu livro que eu acho que foi aquela que eu não sou sublinhar livros nem sublinho, que isso para mim estraga um bocadinho a coisa, mas apontei, e acho que é se calhar a frase mais, chamar-lhe impactante, se quiseres, da história, que é: "Sem toque não somos humanos, não estamos vivos sequer". Hum, Não me lembro quem é que disse, acho que foi o Miguel, talvez. é possível. Hum, Portanto, pegando nisto de que sem toque não somos humanos e não estamos vivos,
Achas que estamos a perder a humanidade? Esta é uma mensagem subliminar que querias deixar, muito pouco subliminar? Hum, Sim, acho que há muito pouco de subliminar sim, sim. nessa mensagem. É a mensagem que pede aquilo que eu a esperança que eu tenho para todos nós e para os nossos filhos, que o mundo possa ser um bocadinho melhor, mais justo, com menos preconceito, com mais empatia, um mundo em que possamos todos, metaforicamente e não só metaforicamente, dar as mãos Uhum. e sermos um só e um povo só, porque somos o povo de um planeta minúsculo. Sim, sim. Um planeta minúsculo no cosmos, no espaço sideral, no universo infinito. Não faz sentido nenhum que o povo de um planeta tão pequenino se odeie Em que e que se veja com tantas diferenças, como se fôssemos seres diferentes, como no Star Wars. Não, somos efetivamente todos iguais. Uns têm o cabelo assim, outros têm o cabelo assado, uns são mais escuros, outros são mais claros, mas somos todos iguais. Portanto, é preciso dar as mãos e não ter medo disso e rejeitar e resistir contra todas as narrativas que nos queiram impor, o contrário, porque é um caminho muito, muito perigoso. e duro e longo, como falamos. Olha, para mim tudo o que sejam metáforas com Star Wars já vale a pena. Mas olha, agora pensando na obra do George Lucas, eh, raças completamente diferentes e lá entendem-se e dão-se bem. E lá Pronto, entender, portanto sim, nós se calhar temos que ser um bocadinho mais Star Wars, não é? Aceitar os Chewbaccas da nossa vida. sim. Hum, epá, e acho que sim, é um mínimo tratarmos todos um bocadinho melhor, para que Queremos todos o mesmo, sim, que é sim, ser claro. felizes E e viver e em respeitar paz. o modo como os outros são felizes, que Sim, é diferente da minha, não é? sim, Nós mas, temos formas de ser queremos diferente todos felizes. receber amor e viver com dignidade e ter direitos para essa vida em dignidade. Aquilo que o ser humano, na sua base, quer, é igual em todo o lado, não muda. Queremos todos o mesmo. Queremos que os nossos filhos cresçam em paz, cresçam felizes, cresçam bem, toda a gente quer o mesmo. Porque é que havemos de ver tantas diferenças entre nós? Porque uns se vestem assim e outros assado, porque uns acreditam neste Deus ou Outros naquele. naquele, pois. Isso é absolutamente menor quando se olha para aquilo que é a raça humana. Pá, e do ponto de vista histórico, é um bocadinho o ponto de vista que eu muitas vezes vejo, eu acho que, apesar de tudo e apesar de estarmos ainda muito longe de uma sociedade plenamente igualitária, plenamente, respeitadora uns dos outros, mas acho que demos passos muito grandes ao longo do século XX, comparativamente com Sim, outras sem alturas, dúvida. e Né? agora não percebo bem como parece que estamos a andar para trás, não é? Portanto, não é para ser caranguejo nem que é para andar para a frente, não é? Uhum. Faz-me um bocadinho confusão como é que conseguimos, em termos legislativos, de leis, de respeito, de seja o que for, darmos tanto espaço em frente em pouco tempo, 100 anos não é assim tanto tempo quanto isso, e agora nos últimos, 15 se calhar, parece que há uma vontade de voltar para trás, e voltar para trás não quer raramente é bom. Mafalda, olha, para acabar, eh, para te fazerem companhia, diz lá, onde é que vais estar, onde é que vais lançar os livros, Ah, se ah, ah. souberes, Sim, quero. primeiro que sigam Quando na é que vai sair olha, vai este sair domingo, que é dia, digo-te já, espera aí, pode sair antes, domingo é 28, pode sair antes. domingo é 28? Não, sábado é 28. Sábado é 28, estou muito cansado. Sim, sábado é Então, 28. sábado, sair domingo já é Não, tarde para esta então informação. não, vai sair antes, pronto. Eu costumo lançar aos domingos, posso lançar isto amanhã, por exemplo. Pronto. Porque este sábado, dia 28, às 4 da tarde, no Teatro da Comuna, Ah, ok, entrada livre naturalmente, ok, boa, vai ser o lançamento do meu livro, com a apresentação da Rita da Nova e muito bem. e quem já foi a outros lançamentos meus sabe que um lançamento nunca é só um lançamento. Há muitas outras coisas, surpresas que acontecem. Este é aquele em que fui mais longe, em que arrisquei mais. Sapateado. Há algo muito que deu muito trabalho a fazer, mas que vai tornar a experiência muito imersiva para quem lá estiver. Ok, estou curioso agora. E houve Parece ali um imersiva. grande investimento de muitas pessoas. Ok. Quando desligarmos aqui o microfone, eu digo-te o que é. Ué, Ou se calhar não, para ser, não sei se vais, mas para pá, ser eu ia surpreendido. perguntar a seguir, que horas é que é? 4. Às 4. Pá, depende de Dom Lourenço, primeiro de seu nome, rei soberano e ditador cá de casa, mas gostava de ir, sim.
Pronto. Quem puder, 16h, Teatro da Comuna, este Sim, um sábado. espaço tão fixe. É um espaço incrível, é uma sala muito, muito gira, pouco conhecida da Comuna, que é a sala 1, que não é aquela em que normalmente acontecem os espetáculos Ok. principais Mas da eu acho que só Comuna. conheço isso, essa não Pronto, estou é pelo número da sala não vou lá. e pronto, e vai ser memorável, posso só dizer-vos isso com, muita certeza. Pronto, deve ser fantástico. Olha, e para além desse dia que do 28, hã, alguma livraria, algum sítio para os dias seguintes, que já a malta pode não ir a 28 ou por não ser de cá ou Olha, neste momento por não ainda não poder. tenho, tenho sim no dia 8 de março, sou péssima com decorar agendas, mas pronto. Eh, tenho, vou estar em Almada, ainda não sei o local, mas há de ser no Fórum Romeu Correia ou bom, não quero aqui arriscar-me, em Almada, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, vou Ah. estar com a Mariana Alvim a gravar o podcast dela ao vivo, portanto, E as pessoas podem assistir ao vivo? sim, claro, sim, sim, Ok, sim, sim, pronto. vai ser com E plateia. vai ter livros e tudo para vender, Vai ter gravar. lá os meus Então livros para vender. malta de Almada e não Malta só, de Almada e 8 arredores, de março, dia da Internacional da Mulher, às ah, 18h. às 18h, acho que vale muito a pena. Pois estejam atentos à página, deve lá pôr tudo, né, no Instagram. Sim, 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 sim. Ah, porque não disseste o sítio correto, não é? Não sei, Mas temos malta dia 8 à a procura por Mariana ainda Almada. nem sei se a Mariana sabe ainda, só me disse que era em Almada. Mariana, se souberes, depois dizes qualquer coisa. Pronto, mas já são 2 datas, muito interessantes. Malta aqui da zona de Lisboa, não vais para outros pontos para já Irei, não? espero que sim, neste momento ainda não estão Pronto, então, agendados. pessoal, estejam com atenção aqui à página da Mafalda. Quem for de Lisboa já está servido, Lisboa e Margem Sul. E olha, Mafalda, prazer imenso O prazer foi todo meu. voltar a receber-te. Ahm, Era bom receber-te depois em breve, é sinal que havia outro livro. E pronto, olha, muito obrigado. Espero das pessoas que nos ouvem ou que nos vão ouvir. Muito obrigada por nos terem ouvido, espero que possam ler este livro, as pessoas que já leram até agora dizem que é um livro que se lê de um trago. Sim, lê-se muito, parece até grandito, mas lê-se muito, muito rápido. Eu li o livro, sei lá, 5 dias, talvez, E acho que e, tem e com uma privação de sono. passada muito cinematográfica. Sim, a ação é sempre a ação a acontecer e capítulos pequeninos também, Sim, portanto lê-se mesmo muito bem, sem dúvida alguma. Estou plenamente de acordo. portanto, leiam, deem-me feedback, que eu gosto sempre de ter feedback dos Sim, tu leitores. meteste lá no fim para te mandar e-mails. Não Eu, tens medo de ficar com a caixa cheia depois? já aconteceu nos outros, mas eu respondo a toda a gente. Portanto, pessoal, leiam o livro e mandem um mail para a Mafalda, que E ela eu disponibiliza o e-mail na respondo última página. sempre. Mandem e-mails grandes, que é para ela ter, que é para ela ter trabalho. E-mails assim filosóficos que obriguem a pensar. Ver se ela desiste disto, que é. E olhem, obrigado mais uma vez, obrigado Mafalda. Obrigada. E comprem, e leiam também, não é só comprar, o Terra Estreita, que acho que é um livro que fica connosco depois de o acabarmos de ler. E eu, pelo menos falo por mim, são esses livros que eu gosto, porque eu, se calhar daqui a 10 anos, não sei dizer o nome dos 5 personagens, mas sei qual era a mensagem e sei as angústias e as preocupações que senti quando estava a ler. Eu acho que são os livros que ficam para a posteridade. Sem dúvida. Por isso, obrigado e parabéns. Obrigada. Pronto, um abraço, um beijinho para todos. Olha, leiam muito.